Boa noite, gente. Essa noite eu não vou falar sobre perdão e essa noite eu não vou falar sobre casamentos fortes em tempos difíceis. Mas lá na entrada você vai ter esses dois livros e se você adquirir um ou se você adquirir outro, os dois, você vai estar ajudando a implantar uma igreja lá em Carnaubal, no sertão. Essa igreja já foi inaugurada. Ela foi inaugurada em setembro do ano passado. O contrato foi feito no meu nome e tudo que foi adquirido ali foi adquirido no meu nome. E eu prometi ao Senhor que por 2 anos essa igreja será sustentada por mim, através do livro. Só tem que 6 meses atrás, Deus colocou no meu coração para abrir uma igreja no Paquistão. E Deus falou que também seria através do livro. Eu disse, Senhor, mas já está indo para o sertão. Ele falou, não, mas é para o Paquistão também. Então, eu vou dar um spoiler rapidinho sobre esses livros. Um dos capítulos desse livro, Casamento Fortes em Tempos Difíceis, tem um capítulo que fala sobre pequenas atitudes, grandes casamentos. Você quer ver uma pequena atitude que muda completamente um casamento? Quando a sua esposa manda uma mensagem para você, marido, no seu trabalho. Ou vice-versa. Casamento forte é aquele cônjuge que pega o WhatsApp e na hora responde para o seu cônjuge. Amor, eu não posso te responder agora que eu estou em reunião. Filho, eu não posso te responder agora porque eu estou numa reunião. Assim que acabar, eu te retorno. Como é que essa mulher vai se sentir? Como é que esse marido vai se sentir por ter um cônjuge tão atencioso? Será que ela vai sentir que ela é prioridade nesse relacionamento? Aqui tem um monte de pequenas atitudes que vai mudar seu casamento. Sou casado com Vanessa, pastora Vanessa. Sou pastor lá na Igreja Batista Atitude Nova Iguaçu. Nós temos 2 filhos, casados há 20 anos. E graças a Deus nós temos um casamento forte em momentos tão difíceis em que nós estamos vivendo. Há 2 meses atrás eu preguei numa igreja Batista Atitude lá em São Cristóvão. E lá eu preguei sobre o perdão. Acabou o culto, eu fui lá para o hall e chega um homem às pressas e esbaforido e ele segura nos meus braços, olha nos meus olhos, na menina dos meus olhos, ele diz, muito obrigado, você salvou a minha vida hoje. Eu falei, eu salvei sua vida? Por quê? Ele falou assim, há 3 dias eu fui humilhado por 3 homens. E eu entrei aqui hoje como uma válvula de escape, como o meu último recurso. E eu entrei aqui determinado a fazer vingança com as minhas próprias mãos. E eu vim preparado para que isso acontecesse hoje. Mas hoje eu ouvi do altar uma palavra sobre o poder que existe no perdão e essa palavra transformou a minha vida e mudou meu coração. Ele se direcionou a mim, me deu um beijo na minha testa e falou, talvez eu não te vejo nunca mais, mas eu jamais vou esquecer o instrumento de Deus que você foi para a minha vida. E foi embora. Gente, eu sou fruto de um pai carrasco, policial militar, que pelo ofício da profissão matou muita gente, e eu creio que fora do ofício também ele matou muita gente. E um dia, por viver casos extraconjugais, ele colocou minha mãe de joelho, colocou os 5 irmãos de joelho e as 4 irmãs de joelho, colocou um revólver na boca da minha mãe e na frente de todos nós puxou o gatilho. A munição não saiu, ele carregou novamente, colocou o cano novamente na boca da minha mãe, puxou o gatilho e a munição não saiu. Depois de 2 tentativas fracassadas, ele desistiu de fazer uma chacina contra a sua própria família. Enfim, a questão é, como é que a minha mãe conseguiu perdoar o homem que prometeu amá-la, cuidar dela, protegê-la? Como é que nós, filhos,
Como é que as minhas irmãs nós conseguimos perdoar esse homem? A gente, na nossa capacidade, na força do nosso braço, nós nunca vamos perdoar. Nós nunca vamos conseguir perdoar alguém que nos feriu profundamente na nossa alma. Só Jesus. Aqui tem não somente toda a minha história, a história da minha mãe, dos meus irmãos. E eu tenho, irmãos, há mais de 15 anos eu ministro sobre perdão. Meu amigo está ali, Hugo. Hoje tive o privilégio de conhecer a sua esposa, Cíntia. Mas o Hugo já me viu ministrar o perdão lá em Moçambique. Deus já me levou para o Haiti, Angola, né? Angola, Portugal, Espanha. Gente, eu tenho mais de 3.000 testemunhos coletados de pessoas que tiveram as suas vidas transformadas por causa do perdão. Quanta gente não cresce, quanta gente não evolui, quanta gente não avança, porque tem guardado mágoas no seu coração. Amém? Sem delongas, a palavra que Deus nos trouxe aqui, nessa noite, é para relembrar você que nós estamos aqui de passagem, e a nossa vida aqui nesse planeta Terra é muito curta. Eu me lembro como hoje, eu lá na cidade de Montes Claros, Minas Gerais, jogando bolinha de gude. Hoje estou aqui com 57 anos na carcaça. Realmente, a vida ela é muito rápida, a vida ela é muito curta. Na verdade, a vida ela é uma preparação para a eternidade. Irmãos, lá nas mansões celestiais, a nossa morada eterna, nós vamos adorar a Deus, nós vamos ter comunhão com outros irmãos, nós vamos ter o privilégio de servir ao nosso Deus com as nossas habilidades e nós vamos nos tornar semelhantes a Cristo. E lá nós vamos fazer todas essas coisas para todo o sempre. Nós precisamos cumprir a missão que Deus designou para cada um de nós, e para que nós possamos cumprir com o nosso ID aqui na terra, nós vamos precisar de poder de unção e autoridade dos céus para cumprir a nossa missão. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de João, capítulo 17, nós vamos ler apenas um versículo. João, capítulo 17, verso 8. Assim disse Jesus: da mesma maneira como o Senhor me deu uma missão no mundo, eu lhes dou uma missão. Pai querido, fale conosco nessa noite, que nós não tenhamos dúvida alguma no que tange o teu propósito, a tua missão para cada um de nós aqui nessa terra. Eu te louvo e te agradeço no nome de Jesus. Amém. O tema da nossa reflexão nessa noite é: por que eu nasci? Pastor Rubem, qual é o motivo da minha existência? Por que eu estou aqui nesse mundo? Qual é o meu papel aqui nesse mundo? Por que Cristo me colocou aqui? Qual é a minha missão? Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Você que é membro dessa igreja, e você que é membro de uma outra igreja, você precisa se envolver com um ministério na sua igreja. Essa igreja aqui, por exemplo, ela tem inúmeros ministérios: mulheres de atitude, homens de atitude, kids, louvor, recepção, evangelismo e tantos outros ministérios, e sobretudo o ministério de células, que é o coração, é o cérebro dessa igreja. Você precisa se disponibilizar para servir ao Senhor, para servir a sua igreja. Você precisa cumprir com a sua missão aqui nessa terra. Não se esqueça, Deus te criou com um propósito específico.
O livro de João, capítulo 20, versículo 21, está escrito: assim como o Pai, Jesus dizendo, me enviou, eu vos envio. Jesus foi enviado para cumprir uma missão, e nós fomos enviados por Jesus para que nós pudéssemos cumprir a nossa missão. Pastor Rubem, e qual é a minha missão? Qual é a nossa missão? Em Atos capítulo 20, versículo 24, nós temos a resposta. Lá está escrito assim: a coisa mais importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a missão é essa, a boa notícia é essa. A nossa missão é que nós precisamos compartilhar as boas novas do Evangelho para todas as pessoas. Mas, Rubem, onde eu devo compartilhar? Atos 1:8 diz: e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Judeia, em Samaria, até os confins da terra. Quando Jesus diz assim, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, ele está dizendo que as boas novas precisam começar pela sua casa. Você tem que se preocupar com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos. A evangelização precisa começar dos seus, os próximos. Quantos homens estão sendo salvos através dos testemunhos das suas esposas? Como assim, pastor? Essas mulheres têm sido exemplo de paciência, perdão, amor, sabedoria, paz. O exemplo arrasta. A melhor forma de evangelização é o quanto você reflete as características de Jesus Cristo. Eu tenho um amigo lá na nossa igreja, Nova Iguaçu, que ele foi a um encontro final de semana, que é esse, está marcado agora para o dia 28 de fevereiro, denominado Vida Vitoriosa, que é um encontro em que você faz uma faxina na sua alma. E esse irmão, esse amigo, ele voltou apaixonado Vida Vitoriosa. Ele voltou irradiante com a presença de Deus naquele lugar, e ele voltou determinado a descer as águas, a se batizar. Mas passaram alguns meses, e ele sempre acostumava sentar em determinado lugar, e eu não estava mais vendo aquele amigo. Eu tinha o contato dele, eu fiz contato com ele, eu falei, querido, eu não estou vendo você mais na igreja, você sumiu, você desapareceu, estou com saudade de você, aconteceu alguma coisa que te levou a desaparecer da igreja? E ele me respondeu, pastor, minha mulher não vive o que é ensinado aí na igreja. Ela não reflete Jesus nas atitudes dela. Na igreja, ela é uma pessoa, ela é uma santa. Aqui em casa, ela não vive nada disso. Sabe, pastor, isso me tem me entristecido demais. Esposos, esposas, jovens, nunca se esqueçam. O que arrasta mesmo alguém chegar à presença de Deus e ter uma comunhão profunda com Deus é o exemplo. Portanto, vigie nas suas atitudes, no seu comportamento, no seu olhar, no seu falar, no seu caminhar. Você pode estar levando, através das suas atitudes, uma multidão para o céu, mas você também pode estar levando uma multidão para o inferno. Ganhe primeiro os seus, ganhe primeiro os da sua casa. Jesus disse, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém. Jerusalém, repito, são os da nossa casa.
são as pessoas que estão próximas a você, são as pessoas do seu condomínio, da sua rua, do seu bairro, são as pessoas que estão no seu círculo de amizades. Jesus disse: vocês serão as minhas testemunhas. Depois que forem em Jerusalém, vocês serão as minhas testemunhas em Judeia e Samaria. Aí sim. Agora, sai do âmbito da sua casa. E aí eu retifico, né? Sai do âmbito da sua casa e agora são seus vizinhos. São as pessoas do seu bairro. São as pessoas da sua vizinhança. Depois que você é testemunha em Jerusalém, da sua casa, Judeia e Samaria, os seus vizinhos, o seu bairro, até vocês serão minhas testemunhas até os confins da terra. É o que a Igreja Batista Atitude está fazendo. Nós temos várias igrejas no sertão. Nós temos várias igrejas na África. Várias igrejas em Portugal. Nós temos igrejas no Canadá, nos Estados Unidos, porque a nossa missão é chegar aos confins da terra. E agora, irmãos, nós estamos chegando no Paquistão, um país onde 98% da população é muçulmana. Um país que tem 245 milhões de pessoas. 240 milhões de pessoas nunca ouviram falar de Jesus. Coloca para mim, fazendo um favor, um vídeo aí, 30 segundos. मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम महा है और मैं पाकिस्तान से हूँ। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदा ने मेरा राब्ता आप जैसे अच्छे लोगों से करवाया है। मैं पाकिस्तान से हूँ, मैं खुदावंद की खिदमत यहाँ पर कर रही हूँ। हम पैदाइश से ही मसीही घराने में पैदा हुए हैं। हमारा सारा खानदान एक मसीही खानदान है और हमें यहाँ पर एक खूबसूरत चर्च की जरूरत है ताकि हम सब मिलकर खुदावंद की हम जो सना करें, क्योंकि यहाँ पर खुदा की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं आप सबसे अपील करती हूँ कि इस मिशन में हमारा साथ दें। मैं पास्टर उभम की बनाई हुई किताब के बारे में आप सबको बताना चाहती हूँ। ऊ पौधे दो पहदाओ किताब को सब खरीदे ताकि ये सब डोनेशन इकट्ठी हो, अमदाद इकट्ठी हो और हम एक खूबसूरत चर्च खरीद सके, क्योंकि यहाँ पर 98% मुस्लिम और क्रिश्चियनिटी बहुत ज्यादा कम है। अगर आप सब हमारा साथ दें तो हम क्रिश्चियनिटी को एक अव्वल दर्जे पर लेकर जा सके। आप सबकी सलामती हो। शुक्रिया। मसीह में Adquirimos um terreno lá no Paquistão. Esse terreno já está no nome da Igreja Batista Atitude. Já fizemos o projeto, o arquiteto da igreja fez o projeto. E agora em março a gente começa as obras lá no Paquistão. E em outubro, novembro, nós vamos inaugurar uma igreja no Paquistão. E o que Deus tem falado no meu coração é o seguinte: Rubem, não será uma igreja no Paquistão. Através da primeira igreja, eu vou abrir centenas de igrejas no Paquistão. Inclusive, eu vou convidar o pastor Vinícius para ir conosco, para ele ir com esse olhar, para que a Igreja Batista Atitude da Zona Sul possa implantar uma igreja também no Paquistão. Eu estou convidando alguns pastores regionais para irem, porque através dessa primeira igreja, no nome de Jesus, muitas outras, irmãos, 240 milhões de pessoas que não conhecem Jesus. Olha que privilégio que Deus está nos dando de entrar num país muçulmano. Sabe, irmãos, Deus ele não pede para que você seja advogado dele. Deus ele não pede para que você seja um investidor, que você seja um médico, que você seja um contador. Ele apenas pede a você que você seja uma testemunha dele. Mas Rubem, mas o que é ser uma testemunha? É alguém contar o que viu. É alguém contar o que viu Jesus fazer na vida das pessoas e, sobretudo, o que Jesus fez
na sua vida. Efésios 3:11 está escrito: isso foi de acordo com o plano de Deus para toda a história, que Ele realizou através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus nos escolheu para que nós pudéssemos completar a missão. Querido, você já parou para pensar que Deus colocou o futuro da humanidade em nossas mãos? Ele confiou essa missão de anunciar as boas novas para nós. Os anjos reivindicaram. Os anjos chegaram: não, Senhor, nós vamos. Ele não permitiu e Ele designou, Ele confiou a nós essa missão de anunciar as boas novas do Evangelho. Nós estamos tendo a oportunidade de definirmos a história da humanidade. Pastor Rubem, para que eu seja uma testemunha das boas novas, o que eu preciso? Em primeiro lugar, você precisa compartilhar com as pessoas do meu mundo. Em Lucas 8:39, nós temos a história de um homem que ele foi curado. E por ele ter sido curado, ele se disponibilizou sair com Jesus para onde quer que Jesus fosse. Mas Jesus então vira para ele e diz assim: olha, vamos fazer o seguinte, eu não quero que você faça isso. Eu quero que apenas você volte para casa e conte o quanto Deus lhe fez. Deus só pediu para ele ir para Jerusalém. Mas olha só, esse homem foi e anunciou à cidade toda o quanto Jesus tinha feito por ele. Deus confiou a ele o papel dele ser testemunho na sua casa. Ele vai e anuncia para a cidade inteira o que Jesus fez na vida dele. Jesus diz a mesma coisa para você nessa noite. Ei, você sabe onde começa a sua missão? Sabe onde você precisa, em primeiro lugar, ser a testemunha do Deus vivo? Na sua casa. Quem vai ganhar o seu marido é você, através do seu exemplo. É você que vai ganhar os seus filhos, através da sua postura, através dos cumprimentos dos princípios bíblicos. O que eles querem é olhar para a sua vida e ver Jesus. Eles veem Jesus na sua vida? Mulher, esposa, marido, homem, é dentro de casa que você terá a melhor oportunidade para ganhar o seu cônjuge para Jesus. Como assim, pastor? Como assim? Amando, cuidando, tendo paciência, tratando com amor, tratando com doçura, servindo, lendo a Bíblia e assim vai. Lucas 8:39, lemos que o homem saiu por toda a sua cidade, e é isso que Deus quer que eu e você façam. A gente precisa abrir a boca, a gente precisa cumprir o nosso papel, mas para isso nós precisamos entender qual é a nossa missão, por que nós nascemos, por que nós estamos nesse mundo, por que nós fomos criados. Você não pode ter dúvida que você foi criado, colocado neste mundo para compartilhar as boas novas do Evangelho, anunciar Jesus para Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Deus quer que você vá ao encontro dos seus amigos. Deus quer que você vá ao encontro dos seus familiares, dos seus colegas de trabalho. Deus quer que você vá ao encontro de qualquer pessoa que cruze o seu caminho. E por que nós não fazemos isso então, pastor? Um dos motivos é porque nós acreditamos equivocadamente que as pessoas elas não estão interessadas em assuntos espirituais. Pesquisas recentes nos revelam que de uns 5 anos para cá,
tem aumentado consideravelmente o interesse das pessoas pelas coisas espirituais. George Gallup fez uma pesquisa e ele descobriu que 65 milhões de americanos não têm uma igreja local. E 34 milhões de americanos disseram que frequentariam uma igreja se elas fossem convidadas. 34 milhões de americanos aguardando, esperando um convite para ir para uma igreja. Imagine quantas pessoas no seu bairro, quantas pessoas na sua cidade, no seu trabalho, no seu ambiente estão aguardando um convite seu para estar numa célula, para estar numa igreja. Deus, Ele quer usar a sua vida. Aliás, Ele te criou para isso. Há centenas de maneiras pelas quais você pode ser uma testemunha de Cristo. Você pode distribuir um panfleto, você pode mandar um versículo por WhatsApp, você pode mandar um versículo, uma mensagem por e-mail, você pode dar livros cristãos, você pode convidar para ir a uma célula, você pode orar, você pode convidar para a igreja. Olha as quantas alternativas, quantas opções você tem para ser uma testemunha do Deus vivo. Não perca tempo. Seja uma testemunha de Deus nessa terra. Eu gostaria muito que você refletisse nesse momento sobre qual a razão pela qual, o dia que você levantou a mão e aceitou Jesus como o seu Senhor e Salvador, por que Deus não o tirou dessa terra? Por que Deus não o arrancou daqui? Por que Ele te deixou aqui nessa terra? Você já o aceitou como o Senhor e Salvador, você é dele, você tem a vida eterna, por que Ele não tirou? A única razão pela qual o seu coração está pulsando até agora, a única razão porque seu coração está pulsando, depois que você veio a Cristo, é porque Deus quer que você compartilhe o amor dele para com as pessoas. Por isso que Deus ainda não te levou. A expectativa de Deus é que você cumpra a sua missão, é que você cumpra o seu propósito aqui nessa terra. 2 Pedro 3,9 está escrito: o Senhor não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Sabe? Deus não quer, Deus não deseja que ninguém se perca. Para que eu seja uma testemunha das boas novas, eu preciso, em penúltimo lugar, ter coragem para alcançar os que estão ao redor do mundo. O amor, irmãos, ele exige que eu saia da minha zona de conforto e que eu procure levar o amor de Deus às pessoas. A nossa missão, o nosso ídolo, o nosso propósito, ele tem consequências eternas: céu ou inferno. Se eu soubesse a cura da AIDS, se eu soubesse a cura do câncer, eu ia sair pelas ruas gritando e anunciando a descoberta. Seria um crime manter isso, essa informação, essa descoberta em segredo. Mas eu quero te dizer nessa noite que eu tenho algo muito mais importante do que a cura do câncer e a cura da AIDS. É o caminho para a vida eterna, que eu e você sabemos qual é o caminho para a vida eterna. E muitas vezes a gente tem se calado com essa notícia extraordinária. 1 Coríntios 19, 22 está escrito: qualquer que seja o tipo de pessoa, eu procuro achar um terreno comum com ela para que me permita falar-lhe de Cristo e permita a Cristo salvá-la. Você tem um cara que é um amigo seu e ele gosta de futebol e você quer ganhá-lo para Jesus? Primeiro, querido, você tem que ir para essa praia.
Você tem que descobrir qual é o time dele. Você tem que decorar o nome dos jogadores do time dele. Você é um perna de pau? Você não sabe jogar? Vai ser gandula. Vai servir água lá, você tem que estar nesse métier. Você, mulher, vai fazer o cabelo, vai fazer as unhas no salão, você tem que ser intencional. Eu vou lá fazer minhas unhas, vou lá fazer o meu cabelo, porque aquela menina ali, eu vou ganhar ela para Jesus. E assim vai. Nós temos que ser intencionais nos nossos relacionamentos para que nós possamos cumprir com a nossa missão, que é anunciar as boas novas do Evangelho. Se intere sobre os gostos da pessoa. Então se aproxime dela. Agora em março, 27 a 29, eu vou subir a montanha. Eu vou fazer os legendários. Mas eu não tenho dúvida que eu vou receber de Deus. Porque você imagina você ficar 3, 4 dias disponíveis só para ouvir a voz do Senhor. Não tenho dúvida, vai ser formidável, vai ser fantástico. Mas eu confesso para você, eu estou indo por causa de muitos homens. Porque muitos homens estão vendo os legendários como o boom do momento, como se fosse o modismo, como se fosse, eu não posso estar fora disso. Eu vou de forma intencional para me aproximar desses que pensam assim, para que eu possa aproximar deles e cumprir as boas novas do Evangelho. Sabe, amado, fale de Jesus. Fale de Jesus para as pessoas. Diga para elas que só em Jesus há salvação eterna. Eu conheço, sou amigo de um homem de um coração extraordinário. Um homem que ele é apaixonado, o coração dele arde por servir as pessoas. Seu nome é Rogério, pastor Rogério. Ele mora numa comunidade lá dentro de Nova Iguaçu. Seu ministério é voltado para a recuperação de drogados e de tirar jovens, homens e mulheres da criminalidade. Inúmeras foram as vezes que pastor Rogério recebeu ligações pela madrugada com o seguinte teor: pastor, venha para cá, no lugar tal, venha fazer uma oração para o fulano, porque em alguns minutos ele vai morrer. E lá na calada da madrugada, lá levantava o pastor Rogério para o cumprimento da sua missão. Missão de resgatar vidas do inferno. Ali ele orava com muitos e dizia: quer o perdão dos seus pecados? Repita comigo essa oração. Pessoas pedindo perdão dos seus pecados e muitas delas aceitando Jesus como seu Salvador, resgatando essas pessoas literalmente do inferno. Depois, ele tentava salvar a vida do condenado. Algumas vezes ele conseguia, outras não. Salvava apenas a alma. Não se engane. Se você não se envolver com a sua missão no mundo, isso vai lhe custar alguma coisa. Isso vai tirar você do seu egocentrismo. Isso vai tirar você do seu conforto. Mas Deus prometeu uma recompensa eterna para cada um de nós, que está registrado em Marcos 10, 19 e 20. Olha a recompensa que Ele determinou para cada um de nós. Eu quero garantir-lhes que ninguém jamais abandonou qualquer coisa, lá irmãos, irmãs, pais, filhos ou propriedades, por amor a mim, para contar aos outros a boa nova, que não receba de volta 100 vezes mais. Ei, querido, Deus não ficará devedor a ninguém. Ele nos recompensará
100 vezes mais. Alguém pode me ajudar aqui no violão? Para que eu seja uma testemunha das boas novas, em último lugar, eu preciso, em terceiro e último lugar, me preocupar com o mundo todo. Marcos 16,15, Jesus disse aos seus seguidores: vão ao mundo inteiro e preguem a boa nova a todos em toda parte. É isso que a sua igreja Batista Atitude está fazendo hoje. A nossa preocupação é com o sertão, é o Nordeste, é o Sul, é a África, é o Paquistão, é países muçulmanos, ao mundo inteiro, porque todas as pessoas carecem da misericórdia de Jesus. Irmãos, em 2010, eu estive em Porto Príncipe, Haiti. Eu sou um sobrevivente daquele terremoto que matou mais de 311 mil pessoas. Lá eu pude conhecer os queridos missionários Verônica e André Bahia e as suas 2 filhinhas. Esse homem no Brasil, ele ocupava um alto cargo no Exército Brasileiro. Ela na Marinha do Brasil. Aqui deixaram seu país, a cultura do seu país, os seus familiares, ótimos empregos os dois, e foram para o Haiti para cuidar de crianças, um país desconhecido, nos orfanatos. Foi emocionante demais ver aquelas crianças louvando ali a Deus, graças à iniciativa de um casal que largou tudo o que tinha aqui no Brasil para cumprir a missão de evangelizar o mundo. Marcos 8,35 está escrito: se você insistir em salvar a própria vida, você a perderá. Somente aqueles que põem de lado a sua vida por minha causa e por causa da boa nova, essa é a sua missão. É que saberão realmente o que significa viver. Ao final desse sermão, eu te pergunto: alguém vai estar no céu por sua causa? Quando você chegar no céu, você vai se encontrar com alguém, e esse alguém vai te agradecer porque você falou as boas novas do Evangelho para ele aqui na terra. Ei, querido, só no Rio de Janeiro são dezenas de homicídios por dia. E no Brasil, mais de 2 milhões de pessoas por ano, e a maioria sem Jesus. Se nós preocupamos com esses dados, nós devemos compartilhar as boas novas com o maior número de pessoas possível. O pastor Rick Warren, ele conta o falecimento do seu pai, que morreu de câncer. Uma semana, pode aumentar um pouquinho mais, querido. Uma semana antes dele falecer, ele estava delirando nos seus pensamentos, e ele ficava acordado 24 horas por dia e falando e gesticulando muito alto. Numa certa noite, antes da morte do seu pai, o pastor Rick Warren, sua esposa e sua sobrinha estavam do lado da cama do pai. De repente o pai, ele ficou mais agitado do que o normal, e ele tentou se levantar ali da cama, uma vez que ele estava amarrado. A sobrinha então disse para o pai do pastor Rick Warren: Jim, você precisa deitar. Jim, você está doente. Jim, você sabe que a sua hora está chegando, você não pode se movimentar tanto assim, Jim. Mas ele continuou tentando lutar, tentando sair da cama. E finalmente a sobrinha disse:
Jim, por favor, o que você quer fazer? O que você quer, Jim? E ele disse: eu tenho que salvar mais um para Jesus. Eu tenho que salvar mais um para Jesus. Eu tenho que salvar mais um para Jesus. E ele disse isso centenas e centenas de vezes. Jim era um homem com uma missão. O filho, o pastor Rick Warren, estava sentado ali, presenciando tudo. Abaixou a cabeça e começou a chorar. E começou a agradecer a Deus pela fé do seu pai. O pai estica o braço cai como na cabeça do filho, e simbolizando ali como se fosse um envio, como se fosse um comissionamento para o seu filho, como se estivesse dizendo: salve mais um para Jesus. Jim sabia o que era viver eternamente com Jesus. Jim sabia o que era viver eternamente longe de Jesus. Projeta para mim, fazendo favor, filho, esses 4 personagens da Bíblia. É aquele último, ok. Moisés, quando foi chamado para uma missão, ele disse: quem? Eu? Jonas disse: eu não. Já Abacuque respondeu: por que eu? Mas por fim Isaías disse: envia a mim. Se o seu coração nessa noite está ardendo pela expressão utilizada por Isaías, envia a mim. Se Deus está ministrando, se Deus já ministrou no seu coração nessa noite, a ponto de você querer completar a missão que Deus te deu nessa noite, de buscar de todas as formas salvar vidas, seja em Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra, eu te convido a vir aqui nesse altar e fazer um compromisso com Deus. Será que Deus pode contar contigo? Será que você se habilita a ser uma testemunha do Deus vivo? Será que você se habilita nessa noite a cumprir com a missão que Deus te deu? Deus estabeleceu um propósito para a sua vida. E o propósito que Ele estabeleceu para a minha vida, para a sua vida é: anuncie as boas novas do Evangelho. Um compromisso de que você vai fazer o seu máximo, que você irá empenhar para que até o final desse ano você ganhe pelo menos uma vida para Jesus. Se depender de você, o Evangelho vai crescer. Se depender de você, a igreja vai chegar aos confins da terra.